É isso, rapaziada. Dorival Júnior anunciado como novo treinador da seleção brasileira e vamos tecer aqui a nossa opinião sobre tudo, né? Não só a respeito do Dorival Júnior, mas sobre todo o contexto, né, dessa bagunça que tá a CBF e vamos falar aqui um pouquinho a respeito do caso. Dorival Júnior é o técnico que eu escolheria para comandar a seleção brasileira? Não. Dentre os disponíveis / atingíveis, eu acho que é o melhor, né? Porque nem o Dorival estava totalmente disponível, que ele estava no São Paulo, eu já vou chegar lá, né, no discurso que a CBF entonava de não prejudicar os clubes, né, mas enfim. Eu teria escolhido outros na frente dele. Eu acho que o Abel Ferreira poderia ter sido, no mínimo, convidado, eu acho que ele não aceitaria, tá? Não sei porquê, mas eu acho que não. Eu acho que o Renato Gaúcho poderia ser convidado antes, uma opinião minha, mas não é nenhum absurdo, sei lá, discordar disso, né, tudo bem. Mas eu não desgosto do Dorival. Ah, não, você ficou puto com o Dorival na seleção? Eu tô puto com a gestão da CBF e a maneira que eles estão conduzindo tudo. Mas agora, Dorival na seleção me deixa puto, irritado por ele? Não. Acho que é um treinador muito correto, uma pessoa muito correta. Acho que ele é um cara que roeu muito osso. É um cara que roeu muito osso ao longo da carreira. Inclusive, ruía osso, cara, até 2 anos atrás, pra você ver como é que o futebol é cíclico, né, cara? Porque o Dorival Júnior, né, por questões pessoais, de saúde, né, tinha uma questão lá com a esposa dele que falam que ele tava querendo, né, cuidar mais desse lado pessoal, familiar dele, né, questão de saúde dele, da esposa. Então ele ficou afastado do mercado, ele perdeu espaço no mercado. Muitos clubes estavam tentando contratá-lo para ser treinador, ele recusava. E o último trabalho dele antes de retornar ao futebol, mais ou menos em 2022, tinham sido 2 trabalhos, né? Um no São Paulo em 2019, se eu não me engano, ruim, e outro em 2020 no Atlético Paranaense, também deixando a desejar. Aí ele chega no Ceará em 2022, faz um baita projeto a curto prazo, o Ceará estava muito bem no Campeonato Brasileiro, ele vai pro Flamengo. No Flamengo, acontece o que aconteceu. Aí ele sai do Flamengo. Aí qual era o discurso? Mas aí com o Flamengo é mole, pô, com aquele dinheiro todo, sendo que tiveram vários treinadores ali que não conseguiram desenvolver isso. Resultado, ele vai para o São Paulo com problemas estruturais, com problema de vestiário, com problema financeiro e ganha a Copa do Brasil, que era o título que faltava para o clube, e isso o credenciou para ir para a seleção. Assim, cara, eu acho que estilo de jogo pode casar com características, acho que é um cara que pode dar liberdade para os jogadores, não acho que é um cara que vai ficar perdido, por exemplo, para mexer. Um exemplo, o Ramon Menezes é um cara que ele dá liberdade porque talvez ele tenha menos casca do que os atletas que ele está convocando. Só que, cara, o Ramon, ele não vai ter a autonomia, a autoridade ali para mexer com os caras. O Dorival já tem essa casca. São anos e anos, assim, comandando, não só comandando grandes clubes. A gente está falando de Santos, São Paulo, Flamengo. Comandou o Fluminense, o Vasco da Gama numa Série B, Internacional, fora outros clubes, né, cara? Pô, como o Ceará, o Coritiba, o próprio Atlético Paranaense, né? 2, 3 passagens por grandes clubes. Então é um cara que tá no mercado há muito tempo e sendo campeão. Campeão com o Santos, da Copa do Brasil. Campeão com o Flamengo, da Copa do Brasil. Campeão brasileiro. Perdão, brasileiro é o único título que ele não tem, né? Série B com Vasco, agora campeão da Copa do Brasil também com o São Paulo Futebol Clube, um título inédito. Dorival tá na história do São Paulo, queira você ou não. Mas agora, o processo que conduz isso que é o complicado. Por isso que eu falo, a gente discute muito Diniz, Tite, Ancelotti, Dorival, e o problema não tá aí, cara. O Brasil pode ser campeão da Copa de 2026, pode acontecer. A gestão da CBF que a gente tá vendo agora é uma das piores da história da Confederação Brasileira de Futebol, e pra atingir isso, meu camarada, tem que ser muito ruim mesmo. Futebol de Copa do Mundo, cara, tem dessas, né? Você tem gestões espetaculares, que elas podem, assim, não gerar nada, e tem gestões horríveis que podem fazer com que você seja campeão. A própria Alemanha, cara, a Alemanha teve, assim, trabalhos, projetos impecáveis, cara, pra Copa de 2002, vice-campeão, 2006, perdeu, 10, perdeu. Aí em 2014, quando a coisa já tava, tipo assim, implodindo, né? Foi campeão. Então, sabe, mas independente do que venha acontecer, eu vou torcer muito pelo sucesso do Dorival, da seleção brasileira, embora eu esteja preocupado, né, com o futuro da seleção. Eu acho que o que está acontecendo fora de campo pode, né, influenciar em muito o que está acontecendo dentro dele. Primeiro, a ilusão com o Ancelotti. Assim, foi uma ilusão completa. Em nenhum momento o Ancelotti esteve perto de treinar a seleção brasileira. Ele gostou do convite. Todo mundo, qualquer técnico no mundo fica balançado com a possibilidade de treinar
a seleção brasileira. Você pode treinar o Real Madrid, você pode treinar o Barcelona, você pode desenvolver um projeto no City, como o Guardiola faz. Não há nada mais grandioso do que treinar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Você pode preferir outras coisas, mas não há nada mais grandioso que isso, cara. Então, assim, todo mundo balança, mas o Ancelotti, olhando toda essa bagunça no Brasil, falou, cara, vou ficar aqui no Real mesmo. Eu tô bem aqui, ganho bem, tô comandando um baita time. E aí quando você pega, né, o X da questão, o Brasil, ele montou, tipo assim, olha a sucessão de cagadas, cara. Ele deixou um semestre inteiro na mão do Ramon Menezes, que nem técnico interino era. Ele tava ali de técnico tampão. Aí entra o Fernando Diniz, comandando Fluminense e seleção ao mesmo tempo, isso nunca ia dar certo, para ser um técnico interino de transição pro Ancelotti. Tipo assim, são estilos completamente diferentes de futebol. E o Fernando Diniz não é um técnico de transição. O Fernando Diniz é um técnico de aplicação de método sofisticado. Se já é complicado você cobrar resultado em 6 meses do Fernando Diniz num clube, imagine numa seleção. No clube você treina todo dia. Inclusive no time do Diniz, você treina manhã e tarde. Na seleção brasileira você conta nos dedos. Na seleção, né? Data FIFA. Você conta nos dedos os treinamentos durante um semestre. São 3, 4 treinos a cada 3, 4 meses. Isso é uma loucura, cara. Aí você tira o Diniz da maneira que foi. Né? Você vai lá, opa, vamos tirar o Diniz. Né? Tiraram, tipo assim, o Edinaldo Rodrigues não teve a coragem de falar, cara, você tá demitido, você tá fora do projeto. Não teve a coragem. E aí foi lá e às pressas, né, colocou o Dorival. Tipo assim, por que não colocou o Dorival ano passado, quando ele estava livre no mercado? O Dorival estava livre no mercado quando o Brasil ainda tinha o Ramon Menezes como técnico. Aí agora que o Dorival estava no São Paulo, o discurso da própria CBF, pô, não vamos atrapalhar os clubes, não vamos tentar tirar ninguém de clube, foi por água abaixo, foi pelo ralo, né? Claro, Edinaldo Rodrigues pressionado, né? Voltou para a presidência por conta de uma liminar, não sabe até quando vai ficar, agora parece que estabilizou um pouco mais, ele deve ficar, mas não sabe até quando ele pode ficar. Então, opa, vou tomar minha decisão aqui rápido. E dane-se o processo, dane-se o respeito ao profissional, dane-se o Diniz, dane-se o respeito aos clubes. Então, cara, eu tô muito esperançoso com a CBF, cara. O que nos impede de acreditar que daqui 6 meses cai essa liminar, o Edinaldo Rodrigues sai de novo, novas eleições, aí entra um vovô, que é tipo o Edinaldo, né? É um vovô que nunca pisou em um gramado, é um coroa que nunca... Assim, esse é o cenário da CBF. Pode ser o Caboclo, pode ser o Coronel não sei quê, José das Couves, Zé Polvinho, pode ser o Edinaldo Rodrigues. É um bando de vovô. Desculpa a concepção, a palavra é essa. É um bando de vovô, é um bando de coroa que não entende absolutamente nada de futebol. Só que tá no meio da política do futebol e tá cheio de poder. E aí entra como autoridade máxima da seleção mais pesada do futebol mundial. Vocês têm noção da gravidade? Sabe o que é isso? Do quão grave é isso? E aí esses caras que não entendem absolutamente nada tomam essas decisões, como aconteceu, por exemplo, lá em 2014. A gente lembra que o Mano Menezes era o técnico do Brasil, gostasse você do trabalho dele ou não. Aí muda de presidente, com essas loucuras ali de corrupção e tudo mais, entra o José Maria Marim. Ele decide do nada. Depois de um título do Mano Menezes, o Mano tinha sido campeão de um torneio, sai, Filipão. O resultado, não tô falando que foi por conta disso, até porque eu sou muito fã, inclusive, do Filipão, 7-1. Então, assim, cara, tem como duvidar que daqui 6 meses vai entrar um outro coroa? Opa, caralho, mudou o presidente. Aí ele vai olhar, não gosto do Dorival. Bota outro cara. E aí vai dar merda de novo. Sabe, o problema é esse. Mas, enfim, dando toda essa volta, torço pelo sucesso do Dorival. Eu acho que o Dorival ele tem um fator que... Ele pode terminar na primeira convocação, porque pro brasileiro nunca nada tá bom. Todo técnico é horroroso e toda convocação é ruim. Mas o Dorival Júnior tem uma coisa que, assim, sinceramente, eu vejo que outros treinadores não têm o privilégio. Eu não vejo hate, eu não vejo rejeição ao Dorival Júnior. Ele não é um cara odiado, todo mundo adora ele. Porque ele é um cara muito educado, é um cara muito polido, é um cara que ele absorve muito bem crítica. Ele é um cara tipo assim, criticaram ele, xingaram ele lá no Ceará, ele falou, não, tão certo, eu saí de lá, tudo mais. Pô, mas fulano falou isso de você, tudo bem, a opinião dele. Ele é um cara muito polido e ao mesmo tempo, cara, é um cara, sabe, que eu sinceramente, sei lá, acho que por essa simplicidade dele pode cativar o ambiente e vamos ver o que vai acontecer. Embora eu esteja pessimista, de modo geral, com a CBF, vamos ver no que vai dar. Um abraço e é isso.